Finalmente chegamos no IPCA mais 8. O pessoal estava duvidando. Teve Galípolo fazendo o governo passar vergonha. É sobre isso e muito mais que a gente vai falar nesse vídeo. Vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores mobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E chegamos finalmente no IPCA mais 8. O pessoal estava duvidando que o Dilma ia conseguir a performance da Dilma. E ele conseguiu. Por mais que, se você abrir agora o site do Tesouro Direto, você não vai encontrar o IPCA mais 8 aqui disponível, isso acontece porque o governo fica suspendendo quase que todos os dias as negociações dos títulos públicos, e aí isso é feito para quê? É como se fosse um circuit breaker para conter a volatilidade desses títulos. Então bateu o IPCA mais 8 e aí voltou para o IPCA mais 7,85. Pessoal, você sabe o que significa IPCA mais 8%? Significa você ter a inflação oficial mais uma taxa real de 8%. Claro que você não ganha tudo isso, porque o governo tributa a inflação. O governo não tem vergonha na cara. Eles tributam o IPCA. Mas enfim, quanto que é uma expectativa de retorno? Sem considerar marcação a mercado, para com isso. Chega de especulação com título público. Você viu que não dá certo, ninguém acerta o topo de juro no Brasil. Beleza, quanto que isso daria? Se você olhar desde a implantação do Plano Real, que foi em julho de 1994, se você olhar para a taxa anualizada do IPCA, que é a inflação oficial, e ela repercute nos aluguéis, em dívidas e uma série de coisas, ela foi de aproximadamente 7% ao ano. 7% ao ano. É bastante coisa. A inflação nos Estados Unidos é de 4%. A do Brasil é praticamente o dobro, ok? Beleza. Então, se é 7% ao ano, eu posso ter uma expectativa do IPCA para 7%? O mercado já está precificando 7%, pessoal. Por isso que o pré-fixado está em 15%, batendo 16%. 16%, você tem noção? Mais de 1% ao mês líquido. Então, se eu tenho aqui 7% mais 8, eu tenho 15. E aí, como é que funciona a conta? A conta é a seguinte: 15 menos 0,2 da taxa de custódia da B3, 14,8. Tiro 15% do imposto de renda, 12,58. 1% ao mês. Chegamos a 1% ao mês sem risco de crédito, taxa livre de risco. Bom, como assim? Eu já ouvi o pessoal dizendo que qualquer investimento tem algum grau de risco? Sim, é que aqui não há exatamente o risco de crédito, de não recebimento da grana. O governo não vai deixar de te pagar. Ele pode te dar um calote de uma outra forma? Pode, com impressão de moeda, isso é um calote. Afinal, tá vendo uma inflação ali em cima do teu dinheiro, tá perdendo poder de compra, na prática não tá te pagando devidamente. E também, o IPCA não necessariamente reflete a inflação experimentada pelos brasileiros, de tal modo que a garantia do IPCA talvez não seja suficiente a depender do grau de efetiva inflação que um país venha a experimentar, mas ainda assim, 1% ao mês, sem risco praticamente, é muito dinheiro. E a culpa é do mercado? O pessoal está falando que a culpa é do mercado. O dólar nas alturas e juros nas alturas é culpa do mercado. Afinal, estamos aí com taxa de desemprego baixa e PIB nas alturas. Mas aí que veio o Galípolo, nosso herói brasileiro. E aí, apesar de o real ter a pior queda em 2024, ser a pior moeda de todas de 2024, o senhor, novo presidente do Banco Central, nomeado por esse governo, desmentiu tese da Daniela Lima sobre a alta do dólar. Ele veio e falou o seguinte: olha, não dá pra gente falar que é tudo culpa do mercado essa alta do dólar, que é um ataque especulativo, que o mercado está exagerando. Abre aspas aqui para falar dele. Eu acho que não é correto tentar tratar o mercado como um bloco monolítico. Ele está dizendo aqui o quê? O pessoal tá achando que o mercado é uma entidade liderada por uma pessoa ou outra. Nada a ver. Que maluquice é essa? O mercado é um conjunto de pessoas e instituições. É isso, pessoal. Para com essa doideira de achar que é uma pessoa que está lá conspirando contra o Brasil. Além disso, o mercado não se resume a Faria Lima. Nada disso. O mercado é tudo, todos os negociadores. Abrange muito mais o capital estrangeiro. Não viaja com essa história de Faria Lima. E aí ele segue, vamos dizer assim, como se fosse uma coisa só, que está coordenada, andando em um único sentido. Isso aqui é importante também, não é como se tivesse algo coordenado para uma finalidade só, ataque especulativo ao dólar. Basta a gente entender que o mercado funciona com posições contrárias. O cara precisa dizer o óbvio. E é o presidente do Banco Central. É o que eu estou te dizendo, o Galípolo provavelmente vai tomar decisões técnicas
no comando do Banco Central, pessoal. O pessoal está falando, ele vai cortar Selic na marra. Não fique contando com isso. A verdade é que se ele tentar fazer isso, o juro futuro vai pisotear. Vai pisotear. Porque na prática é o juro futuro que vai determinar a taxa do curto prazo, a taxa Selic, que remunera os títulos públicos. Não faz sentido a taxa Selic estar distoante à taxa de curto prazo. Porque a taxa Selic é o quê? É a taxa definida pelo Banco Central para perseguir a meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional. Você não vai conseguir perseguir de forma efetiva a meta de inflação se você ficar descumprindo o juro que o mercado está exigindo para financiar a dívida pública. Não viaja também. E aí, olha só, ele termina. Para existir um mercado, precisa existir alguém comprando e vendendo. Então, toda vez que o preço de algum ativo se mobiliza em alguma direção, você tem vencedores e perdedores. Eu acho que a ideia de ataque especulativo enquanto algo coordenado não representa bem. Ele ainda foi bem eufemístico aqui, porque na verdade é a grande besteira. Aí a AGU está pedindo aqui investigação sobre declarações falsamente atribuídas ao Galípolo. Tá tendo toda essa baguncinha aí na mídia. Após essa fala do Galípolo e também mais vendas de dólares pelo Banco Central, tivemos aí um arrefecimento do dólar, mas ainda assim o risco fiscal permanece na pauta do mercado. Mercado que não é uma coisa só, monolítica, como ele disse. E aí, olha só, Câmara inicia a votação em segundo turno da PEC do pacote fiscal. É isso aqui que está no radar. Se nós tivermos um choque de credibilidade a favor do governo quanto ao fiscal, essa bolsa dispara aí 30% em uma semana. Foi o que previu, inclusive, o executivo do Itaú. E provavelmente ele está certo. Mas esse é o grande gatilho hoje. Se eu acredito nisso, aí é opinião pura. Eu não acredito. Nós vimos que a tentativa do governo de economizar 70 bilhões cai por terra com apenas uma alta de 1% da Selic. E eu não vejo como o governo vai conseguir efetivamente equilibrar as contas públicas. Ele já injetou o esteroide e agora ele não consegue retirar. Criou um crescimento artificial da economia que agora deve gerar um efeito colateral pesado. Já está gerando. Essa alta do dólar vai impactar na inflação. Mas agora com esse juro voltando eventualmente para 16%, que é o que o mercado está projetando, se isso acontecer, você vai ter empresas fechando, pedindo recuperação judicial, ou empresas gastando muito com juros, precisando então demitir funcionários. Então essa renda injetada nas pessoas vai ser eventualmente retirada com alto desemprego. Porque a empresa, se ela está gastando muito do seu caixa com juro, ela não vai conseguir manter o seu quadro de funcionários intacto. Além disso, com um juro muito elevado, o crédito fica caro. Crédito caro gera menos consumo gera menos vendas para as empresas. Menores vendas ocasiona o quê? Menos faturamento, menos lucro. Menos lucro significa menor número de colaboradores. Pessoal, tudo está interligado. É claro que a economia não é uma ciência exata, mas você consegue estabelecer algumas relações de causalidade que são relativamente óbvias para quem é entendido do assunto, mas o governo parece ignorar. E esse é o grande ponto que o mercado está ignorando. E o mercado está dando recado. Olha, a gente não vai deixar isso aqui passar. A Bolsa Brasileira e a economia brasileira vão continuar declinando, os dólares vão continuar saindo do Brasil, enquanto a responsabilidade fiscal não for uma prioridade desse governo. Mas aí já começa essas maluquices de previsões de Ibovespa em 2025. Olha essa aqui. Santander vê Ibovespa 145 mil pontos em 2025. Tá brincando comigo? Cara, isso aqui é impressionante. E aí ele vem com listinha de ações que vão se beneficiar, que a Selic, mesmo nesse patamar, não vai atrapalhar o Ibovespa em 145 mil pontos. Deixa eu pegar aqui uma previsão do mercado de 145 mil pontos ao final de 2024, que foi publicada aí há 4 meses. Santander previa aí 150 mil pontos, Selic a 9%. Nada disso se concretizou. Aí você vai acreditar nisso aqui? E ainda que isso aqui seja verdade, o que isso vai mudar na sua carteira? Esse ano o Ibovespa caiu 10%. Foi um ano completamente perdido. Devolveu ganhos de muita gente. Por mais que em 2023 muitas carteiras tenham performado 30%, 40%, e Ibovespa tenha subido 20%, devolveu 10%. E FIX caiu pra caramba. Enquanto isso, Bolsa Americana e dólar disparou. E não é apenas menos 10 nominalmente. O dólar subiu mais de 20%. Na prática, você teve um retorno negativo da ordem de 30%. Então foi péssimo ano para a Bolsa. E vale notar que no ano passado o S&P subiu 20% e subiu 20% nesse ano também. Enquanto a Bolsa subiu 20 no ano passado e perdeu 10 agora. Olha a inconsistência dos retornos do Brasil. Por isso que eu volto a sustentar que você não pode ficar só dependente da Bolsa brasileira. Isso é ficar flertando demais com market time,
que já está mais do que demonstrado que não funciona. Para você ter uma carteira que se beneficia de qualquer ciclo econômico e que não fica dependente na torcida de uma grande virada de ciclo que pode levar 15 anos, como eu vou te mostrar, você precisa saber se tornar um investidor independente que monta a sua carteira de maneira técnica. E para isso, tem o nosso treinamento, Formação Mirai Investing, que é um treinamento completo para você não mais depender de dica de analista, de youtuber, banco de investimento, você saber analisar os ativos da sua carteira e montar de maneira adequada para o seu perfil de risco e para os seus objetivos. Para isso, você vai contar aqui com 40 horas aula, contendo aqui renda fixa, renda variável, fundos imobiliários, ações, 38 aulas sobre ações, valuation, matemática financeira, reserva de valor, onde eu falo sobre Bitcoin e ouro. Você tem aqui investimentos no exterior essenciais, tributação e suporte comigo. Acesso por 5 anos, então testa, 7 dias grátis. Você não vai se arrepender. Entre e seja meu aluno do Formação Mirai Investing, clicando no link da descrição e no primeiro comentário fixado. E por que eu estava dizendo que Ibovespa ir para 145 mil pontos não mudaria nada na tua vida? Porque tá vendo esse canal de alta que mostra Ibovespa desde 1963? Esse aqui é o Ibovespa em dólares. Pessoal, coloca na sua cabeça que de nada adianta Ibovespa só subir. Ele tem que subir em moeda forte, porque pobre não come dólar, mas na verdade come sim, porque o dólar impacta diretamente nas commodities e nos produtos que advêm dessas commodities. Então não se esqueça disso. Então de nada adianta eu ter uma performance nominal que não está recompondo o impacto cambial sobre os produtos. Por isso Ibovespa em dólar. Ibovespa em dólar está numa tendência de alta desde 63, mas segue aqui nessa baixa há muito tempo. E o momento é decisivo para engatar uma tendência de baixa, como já começamos a encostar aqui, ou para buscar o alvo que seria aqui em cima em 200 mil pontos em dólares. Só para você ter uma ideia, se o Ibovespa chegar aqui nessa linha desse outro topo de 50 mil dólares, a gente estaria em 300 mil pontos. Então é irrelevante, enquanto o Ibovespa não tiver uma perspectiva real de alcançar 300 mil pontos, não há nenhum tipo de animação. E note o seguinte, a gente já está, desde o ano de 2011, sem retornar para o topo efetivo em dólares. Então, as pessoas, os investidores, estão aguardando já há mais de 10 anos uma reação efetiva do Ibovespa. E isso não acontece. É por isso que, no Brasil, na fatia que você destina para ações brasileiras, o fator dividendo é essencial, seja pela eficiência fiscal, seja porque com o dividendo você consegue acumular mais ações nesses momentos de baixa. Mas veja que subida efetiva não tivemos ainda. Então você não pode ficar ali uma década, 2 décadas. Você pode ter mais uma década aí, se esse governo se reeleger, por exemplo, com essa mesma política expansionista pura, 2 décadas ou uma década e meia sem ter retorno efetivo em dólar, porque você está 90% Brasil, você não deveria seguir por esse caminho. Você eventualmente vai ganhar dinheiro com uma virada de ciclo, quando tiver eventualmente um boom de commodities, mas hoje não tem mais o fator crescimento explosivo China, isso tem que levar em conta também, mas você vai ficar esperando 20 anos para efetivamente ver retornos expressivos como você está aí buscando com o market time? Compensa toda essa dor que você tem que suportar, muitas vezes. Ó, essa queda de 10% mais o dólar, você perdeu feio da inflação e do CDI. Sendo que se você tivesse diversificado, tivesse seguido os conselhos do Mirai, você estaria ali com um portfólio que estaria segurando muito bem. Se tivesse um pouquinho de Bitcoin, um pouquinho de exterior, talvez você estivesse já com um ganho real ali interessante, talvez ganhando 10% no ano, talvez estivesse até ganhando CDI, dependendo do quanto você se expôs ao dólar ou ao Bitcoin eventualmente. Se você simplesmente tivesse, por exemplo, metade caixa, metade ações, essa queda de 10% seria ali parcialmente compensada pela alta de 10% no caixa, porque o caixa rendeu 10%. No mínimo você estaria ali equilibrado no ano. Seu psicológico não seria negativamente afetado. Isso é muito importante. O investidor precisa sobreviver ao longo do tempo. Como que ele vai sobreviver se ele tem que ficar vendo seu suado dinheiro sendo desvalorizado por conta de políticas governamentais que acabam afetando as empresas? Veja, o governo está ocasionando esse pessimismo. Esse pessimismo gera alta do dólar e do juro. O juro impacta a despesa financeira da empresa. Essa despesa financeira consome caixa. Esse consumo de caixa gera menos dinheiro para a contratação de pessoal. Esse juro mais alto impacta o consumo na economia, que gera menor faturamento nas empresas. Esse menor faturamento também impacta de novo nas empresas, que acaba gerando mais desemprego. Então é só você conectar tudo isso para entender que no final das contas você, como grande investidor ou pequeno investidor, precisa estar protegido. E só a diversificação descorrelacionada é que vai te promover esse benefício. Qualquer dúvida é só deixar aqui embaixo. Fui!